Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta. Hoje vamos trazer um assunto que provavelmente é a dor de muitas empresas. Vamos falar um pouquinho sobre LGPD, sobre vazamento de dados, que é responsabilidade hoje das empresas e que as empresas acabam tendo que responder por isso, né, por esse vazamento de dados. E hoje vou contar aqui com a presença de um especialista, o doutor Henrique Giacomelli. Ele é especialista em direito digital e ele vai conversar com a gente sobre as principais dores que as empresas hoje estão sentindo com toda a legislação a respeito da LGPD. Então, deixa eu trazer aqui junto com a gente o doutor Henrique. E, doutor Henrique, primeiramente, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, aqui na EduWork, e nós queremos exatamente trazer aqui o que as empresas estão passando aí para se adaptar, né, e os riscos que elas estão correndo aí com relação a essa legislação, e gostaria de ouvir você. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, né? Falar de onde você qual a sua formação, né? E o que você vem aí, em qual área do direito você vem atuando. Perfeito. Muito obrigado, professor Ronaldo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui na EduWork com esse assunto tão interessante, tão instigante nos dias atuais, em que, de um dia para o outro, o mundo empresarial acaba precisando se adaptar e implementar novas ações preventivas e, por vezes, reativas também. Bom, me apresentando então, eu sou Henrique Giacomelli, trabalho com direito digital. Além disso, eu sou economista também. Hoje a gente atua basicamente com ações preventivas para mitigar problemas de incidências de segurança e também como encarregado de proteção de dados, que basicamente a gente vai trazer esse assunto um pouco, que é uma das adaptações que as empresas precisam ter aí no decorrer da LGPD, e já faz um tempo. Isso, Obrigado. legal. Henrique, então, vamos primeiro pensar no seguinte: o que é a LGPD e qual a responsabilidade das empresas com relação a essa nova legislação? Perfeito. Bom, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que ela visa proteger não só dados de pessoas físicas, mas de pessoas jurídicas também, vincula órgãos governamentais e, basicamente, as especificidades de responsabilização da empresa ou não depende muito de caso para caso, né? Então, a gente pode ter, sim, vazamento de dados em que a empresa, ela tomando as ações certas, ela não vai ser responsabilizada. De igual forma, a gente pode ter hipóteses que a empresa pode ser responsabilizada caso não tome as atitudes, caso seja considerado algum processo de negligência, né, algum fator que não está dentro da expectativa daquele cliente em que ela está direcionando as ações dela. Legal. Se ocorre um vazamento de dados, como que a empresa pode ser responsabilizada com relação a esse vazamento de dados? Até que nível ela vai ter que responder por isso? Quais são os danos que isso pode trazer para o empresário? E que tipo de dados são esses, né? Que às vezes a empresa tem posse desses dados e nem sabe qual a proteção que ela tem que dar, ou a devida proteção que ela precisa dar para esse dado sensível que ela tem. Eu tenho certeza que tem muitos empresários que nem têm noção de que ele possui dados que ele tem que guardar e dar uma proteção a esses dados. Sim, até tem caso, a semana passada, teve um caso bem interessante na Justiça Trabalhista, em que um colaborador, né, entrou no processo utilizando provas e nessas provas continham dados de clientes, né, que ele não estava com aquele consentimento, ele não tinha autorização. A empresa entrou com uma cautelar pedindo a proteção desses dados e o juízo entendeu que sim, mesmo sendo considerado
prova dentro do processo, aquelas provas não tinham que estar ali porque estavam em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Respondendo agora a pergunta, sim, a proteção de dados, na verdade, ela faz parte, ela é um braço da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma das responsabilidades que a empresa precisa ter. Claro que isso depende muito do tipo de empresa, a escala que ela tem, o tipo de dado que ela está processando e qual o real impacto que isso pode gerar. As responsabilidades podem ser tanto em nível administrativo, em que as penalizações podem ser até 2% do faturamento. Esse mês a gente teve um movimento da NPD falando das dosimetrias das penas, né? Que é basicamente, muito se fala no valor das multas, mas ela pode inclusive ensejar a paralisação das atividades da empresa em alguns casos, né? E além disso, a gente tem a responsabilização civil, se for identificado que aquele vazamento teve algum nexo com o dano que é patrimonial ou eventualmente moral. Tem uma discussão sobre se de fato o vazamento de dados, de uma forma genérica, ele traz um possível dano, né, ao abalo psicológico da pessoa, que seria o dano moral, né? Isso pode trazer prejuízos milionários, né, ou não, né? Então, depende muito de Aham. caso para caso, né? Oi, Henrique, deixa eu só te perguntar o seguinte: que tipo de dado? Uma empresa que vende no comércio e de repente ele tem ali um cadastro de clientes. Esse cadastro de Uhum. clientes de um comércio qualquer, ele sofre essa questão da lei? A gente tem várias restrições de acordo com o porte da lei, mas, via de regra, todos precisam ter o consentimento da finalidade específica que aquele dado está sendo processado, né, o tempo de utilização, dentro do legítimo interesse, né, dentro do propósito que a empresa precisa de acordo com a natureza do contrato, né? Aham. Então, exemplo, se eu tenho uma base de dados que a finalidade dela é realmente oferecer aquele serviço, o meu cliente, ele precisa ter o consentimento que futuramente eu vou utilizar esses mesmos dados para encaminhar a minha campanha de marketing, por exemplo, né? Ele precisa ter esse consentimento. É a base, Aham. né, da Legal. NPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e ajuda também, né, na relação de confiança com o cliente. Legal. Agora, já teve algum caso assim de repercussão em nível nacional, de vazamento de dados em que você pode relatar para gente? Sim, teve o primeiro caso, o maior caso talvez seja o caso do Serasa, né? Foi um caso que ele acabou sendo arquivado pelo Ministério Público em função justamente da falta, da imaturidade, digamos assim, institucional da NPD, né, dos órgãos, em analisar se os dados que estavam sendo veiculados na internet, se realmente eles derivavam do Serasa, né? Então, essa foi a linha de defesa daquela companhia, em dizer, olha, os dados estão, mas não tem prova nenhuma que eles se originaram da minha base de dados de fato, né? Então, não é porque está escrito o meu nome que necessariamente eles fizeram toda a colaboração necessária, todas as medidas preventivas, e o processo acabou sendo arquivado, o inquérito, perdão, acabou sendo arquivado por falta de provas. Legal. Além disso, teve uma negociação também com o Banco Inter, em razão de um vazamento de dados que teve. Essa negociação foi dentro de um contexto de uma ação civil pública e, no meu entendimento, é um dos maiores riscos que as empresas
podem ter hoje é justamente a ação civil pública. Por quê? Porque numa ação individual, quando é um cliente, existe várias dificuldades em relação ao nexo de causalidade, né, desse dano com vazamento de dados, né? Vamos supor que tenha vazado dados de uma empresa. Primeira pergunta: qual o dano efetivo que essa pessoa teve? Qual foi o abalo efetivo que ela teve? Ela teve perda patrimonial? Ela não teve? Tá, mas a gente está falando de vazamento de dados, mas que tipo de dados que foram vazados? Será mesmo que dados como telefone geram um abalo psicológico? Isso traz muitas incertezas ainda dentro do cenário jurídico, né? Por quê? Por exemplo, a gente, de forma... Eu sempre lembro do caso da Volkswagen, né? Que eles adulteraram, né, os padrões de qualidade de um produto, né? E teve uma discussão naquele processo em relação ao dano moral, né? Será mesmo que uma pessoa que está dirigindo um carro, se não me engano era um Arocs, que estavam poluindo mais, digamos assim, fora dos padrões, ela teve um abalo psicológico? Ou será mesmo que é só uma questão patrimonial? O caso até acabou gerando, né, dano moral, mas, via de regra, tanto a legislação europeia quanto a brasileira tem se posicionado no sentido de que, sem prova específica do dano, né, não existe o dano. Então, isso não quer dizer que o dano não existe. Essa é uma questão de prova, né? Legal, Então, o meu entendimento é esse, legal. porque na, no dano, quando o dano é difuso, ele afeta a coletividade, a questão de prova já não é mais tão importante. Ah, e aí é Então, uma ação do Ministério Público também, né? pode ser tanto de associações quanto do Ah, sim, Ministério Público. legal. Por exemplo, O Henrique, a minha preocupação agora é o seguinte: ok, eu creio que eu agora, como gestor de uma empresa, no caso aqui é do Work, eu trabalho com dados sensíveis de várias empresas, de perfeito. pessoas e empresas. E aí eu preciso tomar os devidos cuidados. E aí eu te pergunto, como é que eu, empresário, consigo saber se os meus dados estão sendo vazados ou não? Existe alguma forma da gente se precaver? Sim, existe. Na verdade, tem várias ferramentas, softwares que já certificam, né, que, por exemplo, um e-mail, ele está numa deep web da vida, por exemplo, que ele já foi, de fato, vazado, né? Mas, além disso, diversas medidas de segurança também são aconselháveis, né? Por exemplo, as medidas de segurança, elas variam muito de acordo com a razoabilidade do porte daquela empresa. Claro que, poxa, um banco, ele vai precisar obrigatoriamente uma série de requisitos de segurança muito maior do que uma empresa de consultoria fechada. Mas o que é o importante, além disso, é todo mundo saber que nenhum direito ele é absoluto, inclusive o direito à proteção de dados. Então, nós, enquanto sociedade, a gente está suscetível a esse tipo de dano, né? Infelizmente. E o importante é ter cláusulas, né, que definam os padrões de armazenamento desses dados, a finalidade desses dados, como que eles vão ser utilizados dentro da expectativa com o cliente. É legal. Agora, e como. Eu sei que a sua empresa de tecnologia, porque além de advogado, você também é sócio de uma empresa de tecnologia que tem atuado muito nessa área de proteção de dados, né, de avaliação.
Me conta um pouquinho sobre a sua empresa de tecnologia e qual o serviço que ela presta. Perfeito. Bom, a ForYou ela começou como uma desenvolvedora, muito na área da saúde, principalmente, então a gente precisava, o primeiro desafio dela foi esse, como que a gente gerencia tantos dados sensíveis num volume absurdo e de uma forma que ainda traga a proteção que o paciente precisa e a privacidade que ele precisa. Então, a gente trazia soluções personalizadas para essas empresas e, em determinado ponto, a gente acabou adquirindo um know-how de fazer pequenas ações que trazem muita diferença para dentro do contexto empresarial. Por exemplo, verificar se um e-mail ele já foi de certa forma, vazado ou não, independente do contexto que ele tenha sido, é um padrão de segurança que pode evitar aí, por exemplo, que pessoas que utilizem senhas padrões tenham sejam prejudicadas e possam expor a empresa de alguma forma, né? Então, esse acabou sendo também um dos produtos, é um produto que hoje a gente oferece para empresas de todos os portes. E, além disso, a gente também traz soluções personalizadas, né? Então, a gente trabalha junto com parceiros dentro da área de segurança de informação para trazer uma solução completa, né, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. O Henrique, então, o serviço que a empresa presta, ela pode atuar, então, para qualquer empresa que tenha, escutando o que a gente está comentando aqui sobre a lei de proteção de dados, e ela se sentir que está fragilizada, ela pode entrar em contato com vocês, que vocês têm soluções adequadas para garantir ou minimizar o risco, né, do vazamento de dados. Exato. A maioria das empresas acabam contratando, né, essa estrutura, né, esse squad, digamos assim, para iniciar projetos, né, como uma forma, inclusive, de inovação dentro da empresa, para que seja possível gerenciar isso de uma forma mais adequada. Muitas empresas, às vezes, acabam não tendo esse know-how dentro do seu arcabouço, digamos assim, de recursos humanos, né? Então, a gente traz esse suporte, né? E, em paralelo, o serviço também de acompanhamento junto desses procedimentos que estão sendo realizados, né? A questão de cultura da empresa, olhando para isso também e fazendo o meio de campo com os órgãos reguladores, fiscalizadores e, enfim, todo o cenário jurídico que a gente acaba atuando com o braço do escritório, né? Interessante. E também, se alguma empresa estiver sendo acionada pela lei de proteção, vocês também são especializados nessa área, no escritório. Sim, basicamente hoje a gente tem olhado muito para essa parte de ações civis públicas, né? Não só dentro do Brasil, a GPDR, por exemplo, ela protege cidadãos europeus, então, como a gente acaba tendo vários cidadãos dentro do Brasil, existe uma discussão, né? Se onde que ele pode acionar, qual que é a jurisdição aplicável, qual lei seria possivelmente aplicável. Uhum. E daí a gente monta toda a estratégia de defesa caso a caso, né? Legal. O Henrique, eu achei assim muito importante, né, o que você trouxe, e eu queria te pedir a permissão da gente colocar na descrição desse vídeo os seus dados, dados da empresa, contato, porque se algum empresário escutando esse nosso bate-papo sentir a necessidade, né, de um especialista aí na LGPD, e principalmente tanto na área, e é bacana porque você consolidou as duas áreas, tanto na área aí, do direito quanto na área de tecnologia, né?
vocês estão aí prontos para poder, então, atuar. E aí eu vou te pedir, então, esses dados para depois a gente colocar aqui na descrição do vídeo. Tranquilo. Isso já é um termo de consentimento, né? Pois é por isso que eu estou Já gravando. já tá exercendo Exatamente, esse Henrique. consentimento. Eu tô fazendo isso publicamente aqui para que depois eu não seja acionado pelo Henrique na justiça. Não, tranquilo. Não, tranquilo. A gente passa todas as informações ali necessárias, qualquer ajuda precisar. A lei e maturidade no Brasil ainda é muito recente, então a gente espera um movimento aí muito intenso, né, nos próximos anos em relação à LGPD. Legal. Então, fico à disposição. Legal. Ô Henrique, eu agradeço a sua participação aqui e, e eu acho que só veio agregar. E eu acho que qualquer empresa que precisar realmente, olhe aqui embaixo na descrição desse vídeo e ali vai ter todas as informações que você precisa e inclusive os contatos aí do Dr. Henrique, especialista em LGPD e também em tecnologia para ajudar as empresas quanto a isso. Nós então aqui do EduWork trouxemos para vocês mais um bate-papo importante, principalmente que é uma grande dor das principais empresas com relação a essa nova legislação da LGPD. Então eu queria convidar vocês, se vocês gostaram desse vídeo, que você não se esqueça, né, de se inscrever no canal, de ativar aí o sininho depois da inscrição, dar o seu like, compartilhar e principalmente coloque o seu comentário aqui embaixo e inclusive traga para nós nesses comentários outros assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para debater, e a gente sempre vai trazer um especialista aqui para que a gente possa ter todas as informações a pronto e a tempo para que a gente possa ajudar as empresas. Essa é a nossa missão. Agradecemos a participação do Dr. Henrique e agradecemos também a atenção de vocês. Um grande abraço.